Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucineide Lopes, sou pastora da Igreja do Nazareno da Família em Hortolândia e o vídeo de hoje nós vamos estar dando continuação a um estudo que a gente tem feito sobre a última semana de Jesus aqui na Terra, é isso mesmo, conhecida como Semana da Paixão de Cristo. Então vamos lá, porque hoje nós vamos estar falando da Sexta-feira Santa, mas antes, pega a sua caneta, seu lápis e a Bíblia, porque nós vamos precisar. Na Sexta-feira Santa aconteceu alguns fatos muito importantes que é bom a gente conhecer, ter esse estudo, porque às vezes pessoas perguntam e nós como servos, como homens, mulheres de Deus, que tem um Deus, que adora esse Deus maravilhoso, tem que conhecer sobre ele, né, gente? Então vamos lá. Então, na sexta-feira, nós vamos ver que Jesus foi preso, mas antes disso, lá no Getsemane, Jesus ele estava no finalzinho ali, já saindo com seus discípulos, quando chegaram os soldados junto com Judas, e aquele beijo conhecido que a gente conhece, que Judas chegou e deu em Jesus, né, dizendo que aquele que ele beijasse era aquele que eles tinham que levar preso. Então isso aconteceu, e a partir dali, os discípulos, né, já ficaram meio, né, dispersos, mas antes, mesmo ali no Getsemane, os soldados pegam Jesus e levam preso. E é quando eles estão levando preso, Jesus é julgado. Ele é julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio é uma assembleia de juízes, né, que era composto pelos judeus, e eles fizeram ali o seu julgamento, e depois do julgamento do Sinédrio, eles levam Jesus para Pilatos. E quando Pilatos olha e vê que Jesus não tem nenhum crime, não é digno de ser morto ali, porque não achava nele nenhum erro, aí Jesus vai até Herodes. E quando chega ali, ele também interroga, mas eles, junto com o seu povo, com os homens que estavam ali na sala, tiram sarro, começa a blasfemar e até falar sobre Jesus, esperava que ele fizesse alguns milagres ali, e não vê nele também nada, manda de volta para Pilatos. É isso mesmo. E quando ele manda de volta para Pilatos, Pilatos tem que resolver a situação. Só que ele é pressionado, gente, pressionado pelos judeus, pressionado pelo Sinédrio, ele é pressionado de todos os lados, porque aqueles homens estavam dispostos a realmente matar Jesus Cristo. Então, olha só, eu vou dar os textos para você. Capítulo 26 até o 47, versículo 56, você vai anotar aí que Jesus é preso, tá? Depois eu vou colocar os de Marcos, tá? De Lucas e de João também, os versículos que correspondem para você poder estar estudando aí, tá bem? Depois Jesus é julgado pelo Sinédrio, lembra que eu falei? Então, quando ele é julgado pelo Sinédrio, está lá em Mateus 26, do 57 até o versículo 68, tá joia? E aí depois Jesus é levado perante Pilatos. E quando chega em Pilatos, a gente vai ver que é Mateus 27, do 11 até o versículo 26, Pilatos interroga, vê que Jesus não tem nada, né? Mas o único que vai mencionar que Jesus foi julgado por Pilatos 2 vezes, e livro de Lucas. Então, anota aí, Lucas 23, do 1 ao 7, Jesus ele é julgado, tá? Por Pilatos. E aí depois, Lucas 23, versículo 8. Então eu vou deixar tudo anotado para que você possa depois estar estudando. Mas é importante a gente conhecer quais foram os fatos que aconteceram. Então aqui Pilatos recebe Jesus de volta, né? E quando ele recebe, ele começa a interrogar. E é aquele momento que ele diz que não vê nada de Jesus ser digno de morte. E aí é aquela que ele diz que ele pega e lava as mãos. E aí o povo, o Sinédrio, eles falam que o sangue deles seja derramado sobre a gente. Porque aí eles, tipo assim, deixa que a culpa vem para nós, então, já que ele tinha lavado as suas mãos. E aí a gente vê que aquelas mesmas pessoas que estavam lá no domingo de Ramos, lembra? Gritando quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no burrinho, colocando suas roupas, seus galhos e tudo, e palmeiras no chão para que Jesus passasse, e cantando Hosana ao rei. Pois é, gente, esse mesmo povo era aqueles que estavam ali agora perante o julgamento de Jesus, junto com o Sinédrio, e estavam dizendo: crucifica,
crucifica. E daí muitas vezes a gente ouve aquela fala que não combina, que as pessoas dizem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, tá? A voz de Deus é a voz de Deus, tá? Porque a voz do povo gritando crucifica, crucifica, foram aqueles lá que estavam ao mesmo tempo glorificando e adorando ali quando Jesus estava entrando em Jerusalém, tá? E depois que Pilatos lava as mãos, né, ele decide que tudo bem, e aí tinha o costume na época de que no dia de Páscoa, né, ali próximo, podia soltar um preso. E aí o próprio Pilatos queria fugir, né, para poder não crucificar, não matar Jesus, colocou lá, né, quem que vocês querem, né, que liberta, Barrabás ou Jesus? E os judeus, o sinédrio gritava, gente, olha no texto, dizendo crucifica, crucifica. Então assim, era grito de raiva, de ódio, e Pilatos viu que eles estavam com inveja, tanto que, olha só, lá em Lucas, capítulo 23, olha só o que diz no julgamento que Pilatos faz, o primeiro julgamento, tá? Porque Pilatos tinha visto que eles estavam com inveja de Jesus. Ele diz assim, ó, Pilatos fala assim, no capítulo 23, versículo 2, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. E aí o Pilatos diz assim, então lhe perguntou Pilato: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo, né? Ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, e até aqui. Então eles estavam com muita raiva de Jesus e eles começaram a falar: olha, ele não quer pagar tributo, ele fica pervertendo a nação e ainda diz que é o Messias. Então para eles isso era blasfêmia, né, dizer que era Messias. E aí a gente vai ver que depois disso Pilatos vem, lava suas mãos e entrega Jesus para que ele fosse açoitado, né, e aí foi ser crucificado. E aí a gente vai acompanhar, né, que depois de Jesus ser julgado por Pilatos, aí vem a crucificação. Então a crucificação você vai encontrar lá em Mateus, anota aí, 27, do 31 até o 56. Então Jesus, ele já sai e carrega a sua cruz. Só que Jesus, ele tinha apanhado muito, os soldados tinham batido em Jesus. Ele chegou um momento que aí você vai ver na Bíblia que ele chama um jovem, um homem, né, um sirineu, e diz para ele ajudar a carregar a cruz de Jesus, porque eles tinham batido tanto. Mas era costume na época, tá, na crucificação, porque os romanos, eles eram por crucificação, tá? A morte era ali, tivesse um condenado, era crucificado fora ali de Jerusalém, e foi o que aconteceu com Jesus, tá? Então na crucificação era costume os soldados pegar e dar uma bebida, né, para tirar a dor. E Jesus recusa, tanto que eles pegam um pau, você vê nos filmes, levando até a boca de Jesus, e ele, né, não toma aquele vinagre, como diz alguns textos. E também colocava também uma placa na frente da cruz. E Jesus teve ali também uma placa na frente da sua cruz, também com o nome, né, do rei, em três línguas, né? E aí depois a gente vai ver também que, além disso, os soldados, eles podiam, né, era costume, eles podiam pegar as coisas pessoais da pessoa que estava sendo crucificada e repartir entre eles. Então cumpre-se a promessa ali, né, também, né, a profecia, e que os soldados pegaram suas vestes, né, e dividiam entre si. Então sorteava, né, então eles pegam aquela veste, né, de Jesus e ficam fazendo sorteio para quem vai ficar com a roupa de Jesus. E isso, nossa, é muito triste quando a gente vê o filme, é muito legal de ver
a cena, mas assim, ao mesmo tempo, de ver Jesus, quando eu falo legal, de ver Jesus cumprindo a sua missão, mas a cena no dia, no acontecimento, amados, é muito triste, mas ao mesmo tempo nos traz alegria, porque no momento os discípulos ficaram todos dispersos, triste. Por quê? Porque a esperança para eles era Jesus, e eles olhando agora Jesus sendo preso, acabou a esperança. Mas isso trouxe tristeza, mas depois, no domingo, a gente sabe, né, amados? Acontece o milagre, Jesus é ressuscitado. Então, a gente vai ver aí que é a crucificação, e depois a gente vai ver que o outro evento, depois de tudo isso, é o sepultamento de Jesus, que aí vem José de Arimateia, um homem muito rico, que pede, né, para que o corpo fosse entregue a ele, para que ele pudesse fazer o sepultamento. E aí ele é permitido sim de pegar o corpo e poder fazer todo esse trabalho ali. E aí você vai ver esse texto, tá, bíblico, está lá em Mateus 27, 57, 66, Marcos está em capítulo 15, versículo 42 ao 47, e Lucas está no capítulo 23, do 50 até o 56. E João, a gente vai ver que está no capítulo 19, versículo 38 até o 42. Vai falar do sepultamento, né, do momento em que Jesus foi levado ali e foi sepultado. E lembrando que depois de ser sepultado, eles tinham medo que os judeus viessem, os discípulos, na verdade, viessem roubar o corpo de Jesus. Por isso foram colocados guardas ali, uma escolta bem grande, fortemente amada, para ficar vigiando, porque eles tinham assim a preocupação, ó, os discípulos vão vir aqui, vai roubar o corpo e depois vai dizer que ele ressuscitou. E não é verdade, a gente sabe que o milagre acontece depois. Então é isso aí, meu povo. Esse é o nosso estudo de hoje. Mostrei de forma bem objetiva, direta, para que você entenda, e a partir de agora você pode aí pegar todos os textos bíblicos, poder fazer um estudo junto com a sua família, junto com seus filhos, junto com amigos, porque é maravilhoso. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a nossa fé vai sendo fortalecida, e nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de dores, nos dias de alegria, a gente tem o Senhor do nosso lado em todo o tempo. É isso mesmo. Então, meus queridos, fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, a sua saúde, que você seja abençoado rica e poderosamente. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.